Gente que Faz, com o professor Carlos Alberto. Estamos aqui em mais um programa Gente que Faz, aqui no município de Espírito Santo, no Agreste do Rio Grande do Norte, conversando com o inventor Antônio Duarte, que hoje inclusive é secretário de Meio Ambiente aqui do município, mas que antes disso desenvolveu vários inventos, e um deles é a casa fabricada com garrafas PET. E eu queria que Antônio falasse um pouquinho dessa experiência dele como inventor e como é que funciona essa casa feita com garrafa PET. A gente inclusive está aqui em frente a uma casa construída com essa tecnologia desenvolvida por Antônio Duarte. E aí, Antônio, como é que isso começou? A ideia começou, eu tentei quebrar uma garrafa e não consegui. Daí eu vi que poderia fazer alguma coisa mais útil com aquela garrafa. E surgiu a ideia de fazer uma parede. Eu fiz uma parede no tamanho de 1 por 1. Deu certo e parti com um protótipo, uma casa maior. E fui fazendo, fiz a primeira, a segunda, a 10ª, a 20ª e fiz mais de 40 casas já. Fiz até prédio de 3 e 5 andares. A gente fez construções em São Paulo, Minas, Recife, Bahia, muitos cantos por aí no Brasil afora. Como é o princípio? Você coloca a garrafa PET no meio, substituindo o tijolo da parede, é isso? A garrafa ela é um sanduíche. O ar na garrafa é um isolante térmico e a massa que está do lado vai formar a parede dentro da forma. No início eu fazia as paredes com 12 centímetros de espessura, ficou um capeamento pouco. Depois eu alterei para 15 centímetros, hoje o tamanho padrão da parede 15 centímetros. 15 centímetros. 15 centímetros de espessura já acabado. Eu percebi na parede, colocando a mão, que ela não transmite calor para dentro de casa. Isso é uma vantagem muito grande aqui no Nordeste, né? Porque ela funciona como isolante, né? Ela não, além de isolar termicamente, acusticamente também. Também, né? É o princípio da parede dupla de vidro, né? Muitos lugares eles têm parede dupla para evitar que o som entre. Ela evita que tanto esquente quanto como esfrie, né? E aí, você já fez 40 casas, mais de 40 casas com essa tecnologia? Um bocado de campo no Brasil já fiz. Que lugares você já fez? Fiz lá em Bueno Brandão, em Minas, Petrolina, em Juazeiro, na Bahia. Na Bahia. Fiz aqui, tem Macaíba, tem Parnamirim. Aqui em Espírito Santo tem muito assim? Aqui em Espírito Santo tem só essa aqui. Já em Serra de São Bento, a gente construiu uma lá, a maior do Brasil. 1.106 metros de área construída, 9 suítes. Foi mesmo? Uma cisterna com 220 mil litros de água. Como é que você faz para arranjar as garrafas? A garrafa, no início, não era problema, não. Fácil de comprar nos lixões, eu chegava nos lixões e contratava. Mas a garrafa ela passou a ter um valor, ganhar um valor comercial. Hoje a camisa, é vassoura, é tabelier, muita coisa feita com garrafa PET. Exato. Aí vai chegar naquela outra parte, vendo a escassez da garrafa e vendo a abundância de lixo eletrônico, passei a triturar o lixo eletrônico, fazer a parte da frente da casa que aguenta mais calor. Você faz com a garrafa PET. E as paredes eu passei a usar o lixo eletrônico, que é um material que tem abundância, é muito mais barato. Gabinete, teclado, mouse. Todos esses periféricos de entrada, de saída. Caixa de monitor. Tudo. Tritura e mistura na massa com aditivo. Uma casa dessa pequena, assim, uma casa normal aqui do interior do estado, com quantas garrafas são necessárias para se fazer? Olha, são 29 garrafas por metro quadrado. 29 por metro quadrado. Uma casa de 45 metros. A minha casa tem 45 metros quadrados, né? Uma parede de tijolo leva 25 tijolos, aproximadamente. 25 tijolos. Então você leva mais ou menos quantas garrafas? 29 garrafas. Um pouco mais, Um pouco mais de garrafa. Mas quando a gente fala em metro quadrado, é diferente de metro construído, né? Então uma casa de 45 metros quadrados tem aproximadamente 100 metros de parede, 100 metros quadrados de paredes. Aí você pega 100 metros vezes 29 garrafas, chega em torno aí de 3.000 garrafas. 2.900, 3.000 garrafas. Uma casa popular dessa. Agora, já usando o lixo eletrônico, a gente reduz aí para 1.000 garrafas, a parte da frente, e faz as paredes de dentro com molde. Ô Antônio, a garrafa ela tem uma certa resistência à compressão, né? Ela é fechada
com ar comprimido dentro, Não, né? a gente crava uma tampa na parte da garrafa, ela já tem até naturalmente já tem um ponto. E essa tampa fica cravada, a outra garrafa quando enrosqueia já prende o ar dentro. Então ela fica sem pressão, Não, ela fica com pressão. com pressão. Com pressão. Certo. A massa, quando a gente coloca a massa, ela não dilata. Perfeito. Ela continua cheinha. É como se ela tivesse com o ar dentro e fechado. Fechado, Pronto. A exatamente. minha pergunta é essa. A alvenaria pode ser feita estrutural. Se é a estrutura de um prédio, vamos dizer assim. Quantos andares uma casa com garrafa PET pode ter? Um edifício com garrafa PET pode Não, ter? porque aí se trata de fechamento de pano, né? Se você tem uns vértices convencionais, Se tiver com os pilares e as vigas normais, se você tem os vértices convencionais, você vai fechar aquele pano, ainda levaria mais do que o outro. A gente está prevalecendo a estrutura convencional e está fazendo o fechamento desse pano com PET, que poderia ser com isopor ou qualquer outro material. O fechamento de pano não vai interferir você está fechando, tá a vedação dos vértices com o material. Agora uma coisa interessante também, que eu queria lhe perguntar. Ainda existe muita casa de taipa pelo interior? Existe. E as casas E existe uma possibilidade dessas casas serem transformadas em casas com garrafa PET? Olha, não é só a questão de construir com PET, não era uma maneira de substituir o taipo, não. Eu fiz essa mansão que a gente construiu lá, o empresário da Bahia, ele disse, quando a gente for acertar o negócio, eu vou fazer para mostrar que você olha lá, um negócio de primeiro mundo, o acabamento. Porque se você pegar uma parede dessa daí, um banheiro feito com PET, colocou lá uma pedra de porcelanato, Em cima ninguém vai saber o que tem o lá que é que dentro. tem? Agora me diga uma coisa, como é que está a situação em relação a patentes? Você patenteia seus inventos? A patente no Brasil é um problema. Demora, caro, e a gente não tem aquela resposta de você não acha que está garantido. A gente faz o que tem de fazer, aquelas burocracias todas, mas não é uma coisa assim. Não é rápido o processo. Não é rápido o processo, não. E ele é acessível às pessoas mais simples que inventam alguma coisa? Bom, se você criar uma ideia agora e disser vou patentear, quando você procurar o canto especializado, você já sai lá desanimado, que é tanta da coisa. Agora, se você, a primeira pancada que você receber, você desistir, você nunca vai fazer nada, né? Porque é burocrático mesmo. Mas é a única maneira de lhe garantir, pelo menos que aquilo ali partiu que o princípio foi seu, é patenteando mesmo. Ô Antônio, se alguém se interessar em fazer uma casa usando a sua tecnologia, o que é que ela tem que fazer? Olha, assim, a casa, esse tipo de construção é viável para escala. Eu recebo todo dia. Eu sou pai aí de uns 50, 60 TCC, engenharia, arquitetura, de um bocado de gente. Eu ajudo, as pessoas conversam já faço até conferência às vezes ao vivo pelo Skype, converso com as pessoas lá nos cantos. E não dou muita ciência ao pessoal da minha cidade, o pessoal não sabe nem como é que é o mundo, né? Mas às vezes Campina Grande, vou falar sobre construções sustentáveis, mas quando você falou assim, é um processo ideal para você construir em escala. Você pegar assim 10, 20 casas, porque hoje o maior problema hoje da construção, se você perguntar a pessoa que constrói hoje, é mão de obra. A mão de obra hoje é o maior calo da construção civil. Para você ter uma seleção de trabalhadores, o cara que diz, eu tenho uma equipe de 10 homens que trabalha, ele já é um vitorioso você conseguir juntar uma equipe selecionada para construir. Então quando você tem uma equipe dessa que você vai deslocar, tem um custo. Então sendo para construir em escala, é um processo totalmente viável. Agora é inviável, porque a pessoa que nem me ligaram, rapaz, vinha construir aqui no Jalapão, em Goiás, uma casa, não tem, construir um hotel, uma coisa pequena assim, não tem uma viabilidade. Não tem uma viabilidade. No início eu viajei muito aí, fiz muita coisa fora, mas assim, eu prefiro ir trabalhar aqui por perto. As pessoas que trabalham comigo, que a gente tem um grupo aí eu prefiro pegar alguma coisa aqui por perto. A gente vai fazer em Genipabu. Uma casa agora. Uma construção não. Então eu quero agradecer aqui a Antônio Duarte, que é a gente que faz, e voltamos no próximo sábado às 10h20 aqui na Band. Gente que faz, com o professor Carlos Alberto.